Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Somos. Hoje com a nossa convidada, que é a Lu. Você não vai se apresentar, não, Portes? Eu Talvez sou- as pessoas não te conheçam. Vocês me conhecem, já viram os outros episódios. Eu sou Portela. Eu sou a Bianca, gente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. E essa é a Lu. Lu, se apresenta aí pra gente. Meu nome é Luciana. É engraçado que às vezes as pessoas falam assim: você é a Lu? Quando mandam às vezes alguma mensagem no WhatsApp, quando alguém compartilha o meu contato. Eu só não sei como é seu nome todo. Eu não sabia também. A hora que escreveram aqui no episódio lá, Luciana, eu falei, é Luciana o nome da Lu. Pra mim era só Lu. Mas é carinhoso. Enfim, eu sou Luciana. Tenho 41 anos, sou mãe da Isabela. Sou assistente social do projeto Capriote. Enfim, um pouquinho de mim. Ô Lu, todo convidado que vem aqui no podcast, a gente pede pra começar contando um pouco da história de conversão, quando que você começou a caminhar com Cristo, você veio de um lar cristão, não, você se converteu depois, conta um pouquinho aí pra gente. Eu sou da igreja presbiteriana, frequento a igreja desde os 7 anos. Minha mãe sempre foi cristã, evangélica, e ela começou a levar a gente, eu e meu irmão, mas a gente ia para a igreja até a fase da adolescência, às vezes até como um fardo, né? Porque a mãe manda e você tem que ir. Obrigação mesmo. Obrigação. Mas entre os 16 e 17 anos, eu tive uma experiência muito impactante num acampamento. Do culto da fogueira? Não foi no Eu culto sempre da faço essa fogueira. pergunta. Todo convidado. Porque todo convidado tem uma história do culto da fogueira. Pois entendeu? Não, foi. nem tinha culto da fogueira nessa Mas época. Só por acampamento. isso. É acampamento. Era um acampamento de Federação de Jovens da UMP. E eu me recordo que foi um divisor de águas na minha vida. De qual igreja presbiteriana que você era? Eu sou ainda, Sim. da segunda igreja presbiteriana de Carapicuíba. A mesma desde os 7 anos? A mesma, Que desde os legal, 7 Lu. anos. Eu Conhece todo gosto de mundo. criar raízes. É bom, Eu tenho um gostoso, pouco disso, legal. E aí eu tive uma experiência que eu entendo que foi a minha conversão. Foi nesse acampamento. E tem toda aquela coisa, né, de gerar uma emoção na gente, mas eu entendo que ali foi a minha experiência com Cristo. E desde então, aí mudou tudo, porque mudou o meu engajamento, mudou uma série de coisas. E foi muito especial. E na época, na sua adolescência, assim, tal, você já se envolvia com projetos sociais na sua igreja? A igreja tinha algum braço social ou não? Não tinha nada? A minha igreja, ela praticamente nasceu com a Vila Capriote. Porque a história, ela se une, né, do projeto com a igreja. Então, a segunda igreja, ela é uma igreja parceira da Vila Capriote desde que ela nasceu. Então, a igreja, ela nasce em 81 e o projeto nasce em 82. Que legal. Então, Só explicando pro pessoal que talvez nunca tenha ido, não conhece e tudo mais, a Lu trabalha no projeto da Vila Capriote, que é uma comunidade em Carapicuíba, certo? Sim. E nós, da Presbio Jovens da IP Alfa, a gente faz um trabalho lá com as crianças todo último sábado do mês, né? E aí Sim. é daí o nosso... Há muitos nossa anos relação já, com- né? Há Sim, muitos anos, isso. Então começou a igreja, a história da igreja se junta com a igreja, com a história do projeto. Na verdade, assim, entre 79 a 81, um grupo de jovens de um movimento que chama Aliança Bíblica Universitária, a ABU, um grupo foi até Carapicuíba iniciar um trabalho junto com a igreja. E aí, desse movimento, surge o projeto Missionário Vila Capriote. E aí eles se reuniam na igreja, eles faziam cursos de primeiros socorros, enfim, Legal. começou todo um movimento em parceria com a igreja. Esse movimento ele vai tomando forma, ele vai ficando mais sério e se legitima uma ONG, né, um projeto social, mas em parceria com a igreja. Não é um projeto da igreja, porque é um projeto completamente independente, com CNPJ, uma série de coisas, mas a igreja, a segunda igreja, a gente entende que é uma parceira ministerial do projeto. Até hoje. Até hoje, que acompanha com voluntários, com todo um amparo,
né, um amparo. A gente sabe que pode contar com a igreja. É uma igreja de bairro, então é uma igreja simples, né, não é uma igreja com recursos. Porém, a gente sabe que pode contar. A diretoria, parte da diretoria do projeto sempre foi dessa igreja. Então, é uma igreja que acompanha. Então, essa história, ela se une, né? E ela caminha junto, desde então. Mas a minha história de conversão foi assim, né? Então, toda essa experiência com a juventude. E aí eu começo a entender o evangelho de uma maneira diferente. Isso com 17 anos. Então, eu sempre ouvia falar do projeto na minha igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência de ir, porque eu tenho 41 anos e o projeto tem 39. Nossa, quase. Então, desde que eu estou na igreja, o projeto existe. Então, eu ouvia as pessoas falar, porque o projeto trabalhou com educação infantil, com crianças, mas para mim era algo muito distante, né? Que legal, tem uma escolinha, tem uma creche, interessante. Mas quando eu faço 18 anos, aí eu recebo uma proposta de emprego para trabalhar no projeto. Porque estavam procurando alguém para trabalhar na parte administrativa. E você participava do projeto? Não, nada. Não tinha nenhum envolvimento com o projeto. E aí uma das fundadoras do projeto... Só era da igreja mesmo? Só era da igreja. E ouvia falar. E se envolvia na igreja? Sim. Depois da minha conversão que eu comecei a me envolver mais. E aí uma das fundadoras do projeto, uma senhora, a dona Dorca, que talvez algum de vocês tenham visto na comunidade. A dona Dorca é uma das que acompanhou o projeto desde a fundação. Hoje ela tem na faixa de 80 anos. E a dona Dorca foi me procurar na igreja porque a pessoa que trabalhava na parte administrativa ia sair e, gente, isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Porque, assim, um doador tinha doado um computador para o projeto. Não tinha computador, era máquina de escrever. E eles precisavam de alguém que soubesse, no mínimo, ligar um computador e digitar, né? E eu tinha feito curso de datilografia. Eu tinha um certificado de datilografia. E aí, assim, Luciana, você sabe? Acho que sei, fiz um curso de informática básico. E aí, você não quer ir lá no projeto fazer uma entrevista? E eu fui, com 18 anos, fiz e fui contratada. E aí começa a minha história no projeto Missionário Vila Capriotti. E tá lá desde então? Nunca saiu? Tô lá desde então. Nunca teve outro emprego? Nunca tive outro emprego. Nossa, pensei nisso agora. Que eu nunca tive outro emprego. Exatamente. E ali começa a minha história de missão. Sim. Porque quando eu entro lá, eu vejo que existe um outro mundo. Muito diferente de uma igreja. Mas um campo missionário. Sim. E aí a minha vida muda. E foi quando você entrou no projeto, e aí quando que veio a ideia de fazer assistência social? Aí é um tempo depois, porque nessa época eu tinha terminado o ensino médio, não sabia o que eu queria fazer. Eu acho que, como todo jovem, quando está no final do ensino médio, você pensa, às vezes, em fazer uma coisa, depois acha que não é aquilo que você quer. É uma opção por semana. E eu não sabia direito o que eu queria. Fiz cursinho, mas não entrei na faculdade. E aí, quando eu entro no projeto, eu entro na parte administrativa, bem simples, mas aí eu conheço a assistente social do projeto, que é a Cirlei, que é uma das fundadoras, que chegou lá na comunidade quando ela era da ABU, a recém-formada. E aí eu começo a ver a atuação dela e eu me encanto. Eu falo, gente, é isso que eu quero ser. É esse negócio que eu quero fazer para sempre. E ela me inspirou, a atuação dela me inspirou, falo para ela até hoje, que ela é minha mentora. E aí eu entendo que é aquilo que eu quero fazer. Porém, é uma fase um pouco mais difícil. Eu tinha 18 para 19 anos, aí meu pai se aposenta, quer mudar de cidade. E aí eu passo por esse processo com a minha família, mudo para o interior, saio do projeto em 2000, mudo para o interior de São Paulo, fico um ano. E a Cirlei, Luciana, você tem que voltar, volta, Lu, seu lugar está aqui. E eu volto depois de um ano. E nesse período eu procuro emprego,
no interior, eu não encontro emprego, é impressionante. Deus tinha algo para mim que era lá. Para você voltar. E aí eu volto em 2001 e volto a trabalhar no projeto, mas aí já numa função um pouco diferente, mais de coordenação, e aí aquilo vai tomando forma. Mas aí eu tô noiva, em seguida eu caso, aí eu engravido muito rápido, pós-casamento. Então, assim, foi uma ebulição de coisas acontecendo. E eu só entro na faculdade em 2007, com 27 anos. Eu já sabia o que eu queria, porém eu tinha todo um processo de filho pequeno, né, toda aquela coisa de não sei se eu vou conseguir, mas sempre com muito incentivo do projeto. Não, vai, a gente te dá um suporte. E aí eu entro na faculdade em 2007, mas já sabendo que era aquilo que eu queria. Que legal. E é legal porque a gente pode ver claramente como a profissão e a missão se unem, né? E se complementam na sua vida, como deveria ser na vida de todos os cristãos. Mas no caso de um assistente social, talvez seja mais fácil das pessoas visualizarem isso. Mas, na verdade, tem que ser realidade para todos, né? Então, isso para mim fica muito forte quando eu quando eu entro no projeto e vejo assim como isso é tratado, de que profissão e missão ela precisa estar junto, né? Que a minha profissão tem que estar a serviço do reino de Deus. Sim. E eu falo isso e não é algo que é legal, mas eu não aprendi isso na minha igreja. E eu fico muito triste por isso. Né? Hoje a gente fala mais sobre o tema, mas na época não se falava tanto. E eu aprendi isso no projeto. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, gente, realmente faz sentido. Né? A minha profissão ela tem que estar a serviço do reino. E aí a coisa fluiu, e eu falo que é minha paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa. A gente já falou disso aqui algumas vezes, sobre essa coisa de missão e da nossa profissão e tudo mais se complementarem, mas acho que é isso que o Portela falou. Quando a pessoa faz assistência social, quando ela faz algo na área da saúde, ou teologia e tudo mais, parece que aí sim, essas profissões são pro reino de Deus, o resto é só, tipo... algo paralelo, assim, sabe? A gente trata muito assim dentro da igreja, infelizmente. E, no fundo, assim, eu acho que é encontrar esse caminho, né? Eu acho que são tantas formas de contribuir. Às vezes as pessoas pensam, eu preciso estar lá. Não necessariamente você precisa estar no lugar. Claro que se você puder, é ótimo, até para você entender. Mas você pode fazer de longe. Você é da área de marketing, publicidade... Você pode ajudar a fazer um logo, como foi feito o nosso novo logo. Sim. Foi 2 profissionais da área voluntários que fizeram. Eu posso mexer no site. Eu posso falar do projeto para alguém para captar recursos. É bem isso, né? Porque trabalho não falta. Colocar à disposição no que eu posso ajudar. Sim. Até achei interessante lá no formulário que vocês criaram para a festa, a última opção lá, sou pau para toda obra. Eu adorei aquilo, né? Ou seja, eu não me encaixo, talvez, nesses outros, mas você nem sabe onde você se encaixa. Mas está disposto para ajudar. Mas está disposto, se vocês acharem que eu me encaixo... Estou à disposição. Ô, Lu, mas conta um pouco do projeto em si. Qual que é o objetivo do projeto? Por que o projeto surgiu assim? E trocou de nome, né, o projeto. Por que também? O projeto nasceu legalmente, né, oficialmente, em 1982. Então, ele veio desse trabalho com a ABU, em parceria com a igreja, fazendo várias ações. Então, isso é a história, né? Tem gente que fala assim, você estava desde o começo? Não, gente, eu não estava desde o começo, até porque eu teria 2 anos. Mas tem assim, muita gente participou disso, né? E ainda participa. Então, ele começa com essas ações informais. Então, curso de primeiros socorros, curso de crochê, palestra, porque eram vários estudantes universitários de diversos lugares de São Paulo que se reunia, não era ninguém de Carapicuíba. Então, na época, um dos abeuenses, o pai dele era pastor da segunda igreja. E aí ele falou, gente, o meu pai é pastor de uma igreja de uma cidade de Terra Vermelha, porque era na época que não tinha asfalto, nada. O que vocês acham da gente ir para lá? E aí esse grupo vai para Carapicuíba, vê a necessidade, né, um bairro de periferia, pobre, e aí eles começam a fazer o que eles sabiam fazer, né, juntar as pessoas, dar curso, dar palestra, mas isso vai tomando forma, isso vai ficando mais sério. E aí a ABU,
do Brasil recebe uma verba da ABU Alemanha, um dinheiro, para iniciar 2 projetos sociais no Brasil. E aí nasce o projeto em Carapicuíba, o Vila Capriotti, e nasce um projeto, se eu não me engano, em Recife, Projeto Castelão. E aí esse projeto nasce oficialmente. Já tinha um lugar físico, um espaço físico nessa época? Não, aí eles alugam. E aí por que Vila Capriotti? Porque um bairro lá que chama Vila Capriotti, eles alugaram um espaço nesse bairro. Então, é um projeto missionário. Projeto missionário o quê? Vila Capriotti, porque é na Vila Capriotti. Então, hoje, assim, é engraçado porque onde é a sede do projeto não é Vila Capriotti. Ah, ali não é Vila Capriotti? A sede não é? Não. Mas até na época era. Ah, tá, porque o mercado é Vila Capriotti também, não é? Então o mercado lá perto é Vila Capriotti? Não. Não? Não é. Mas, enfim. Mas porque o primeiro espaço era no bairro Vila Capriotti. E aí... Não, mas calma, o espaço menorzinho... Da comunidade? Aquele é na Vila Capriotti também? Nenhum dos dois? Nenhum daqueles... Nem o menorzinho... Ah, é? Não complexo, sabia, né, gente? Então, eu pensava que aquele pequenininho ali, que aquele pedaço ali fosse... Ali é um outro bairro. Na verdade, a cada 4, 5 ruas ali é um bairro. Muda o nome, né? Então... e aí o projeto nasce oficialmente, né, legalmente, com ata, estatuto, toda essa questão legal. Com diretoria, porque uma ONG, né, hoje não fala mais ONG, fala OSC, Organização da Sociedade Civil. Uma OSC, ela precisa ter ata, estatuto, uma série de coisas. E aí nasce isso com uma diretoria, tudo direitinho, em 1982. E começa com trabalho com crianças. Né? Acho que criança está sempre no DNA, não tem jeito. E aí começa um trabalho de educação infantil. Nessa época, ainda é muito ruim a questão da educação infantil em Carapicuíba. Melhorou muito nos últimos anos. Mas a defasagem era muito grande e não existia vaga de creche. E aí o projeto vem para contribuir com isso, né, para trazer, e aí começa um trabalho assim, mas aí quando vem essa verba, compra-se o espaço. Então, quando veio esse dinheiro da Alemanha, comprou-se a sede do projeto, que é onde é até hoje. Que é onde é o Sobradinho e tal, onde acontecem as atividades com as crianças. E aí esse dinheiro vem, compra-se esse espaço e começa a crescer, né? Começa a atender crianças, aí sempre correndo atrás de dinheiro, né? De recursos para poder manter. Mas aí começa um trabalho de creche, as crianças ficarem o dia todo, ter educação infantil. Então o projeto nasce disso e toma forma durante esse tempo, com educação infantil e creche e pré-escola. E aí chega uma época que faz uma parceria com a prefeitura, onde a prefeitura ela usa parte do espaço para também oferecer educação infantil, e aí o projeto passa a ter uma parceria de 10 anos com a prefeitura, se eu não me engano, entre 90 e 2000, 1990 e 2000. Mas, assim, a nossa metodologia não batia com a da prefeitura. E aí chega um momento que a gente rompe, né, termina o contrato. Mas nesse período, centenas e centenas de crianças passaram por lá. Muita criança. Explica um pouco do trabalho que vocês fazem com as crianças. Então, aí nessa época era creche e pré-escola, né, educação infantil formal. Quando chega isso desde 82, passa-se esse tempo, parceria com a prefeitura. Quando chega em 2006, a gente conhece a favela do Murão, a comunidade onde é lá o espaço comunitário. E aí é uma história muito bonita, na verdade. A gente estava na sede do projeto, trabalhando, e uma pessoa, uma amiga nossa, ligou, dizendo que tinha um grupo de crianças num córrego bem poluído que tinha lá, brincando naquela água suja. E aquilo chamou muito a atenção dela, e ela ligou no Conselho Tutelar para falar daquilo. E aí o conselho não foi, e ela lembrou do projeto. Ela falou assim, olha, tem um grupo de crianças aqui, assim, uma situação muito triste. Aí eu e a Cirlei, que é assistente social, fundadora do projeto, a gente desceu até esse lugar, que era bem pertinho da comunidade, para procurar essas crianças, né? Quem era a família, se a gente podia oferecer vaga de creche para essas crianças. E aí a gente vai, procura e não acha essas crianças. E aí a gente decide voltar. Quando a gente está voltando, eu falo que é a persistência, né? A Cirlei fala assim, Lu,
vamos voltar e dar a última volta? Se a gente não encontrar, a gente volta para o projeto. E aí, quando a gente desce, a gente vê um grupo de 5 crianças saindo de uma doceria com um saco de salgadinho enorme. A gente falou, só pode ser essas crianças. E aí, quando a gente aborda essas crianças e pergunta onde elas moram, elas falam, tia, a gente mora ali na favela. Na época, 2006, era uma favela grandona, não é igual é hoje. Hoje tem uma avenida, um córrego canalizado. Era uma favela mesmo, cheio de barraquinhos de madeira, com uma rua de terra pequenininha. E aí a gente fala assim, vocês levam a gente até lá? A gente nunca tinha entrado na comunidade. A gente não conhecia ninguém da comunidade, não tinha ideia. Eu falo que eram 2 ingênuas, né? Sabia nem onde estava se metendo. 2 românticas entrando. E aí eles falam sim, pegam na nossa mão e a gente entra na comunidade. Eu falo que são os anjos do Senhor. E aí, quando a gente entra, a gente chega na frente da casa da dona Romilda, que é uma líder comunitária, que hoje é funcionária do projeto. Dessas crianças, 3 ou 4 eram netos dela. E aí, quando a gente chega na frente da casa dela, a gente tem essa cena registrada na nossa memória até hoje. Ela está lavando roupa, extremamente com semblante triste, e ela olha e pensa que a gente é do conselho tutelar e que vai levar os netos dela embora. E aí a gente começa uma conversa com ela e fala que não, que nós somos de um projeto, e que a gente queria oferecer vagas para aquelas crianças, para elas não ficarem na rua. E aí começa a nossa história com a comunidade, com a dona Romilda. Essas crianças vão para o projeto estudar o dia todo, ficar lá o dia todo, e entram, acho que 3 ou 4 crianças. No final do ano são 11 crianças já da comunidade, e a gente não tinha como assim, absorver mais aquela demanda. E aí começa a gente conhecer as mulheres da comunidade, a manter um relacionamento, e aquilo assim vai entrando no nosso coração de uma forma onde a gente fala, não dá para não fazer nada. E aí começa toda uma mudança interna no projeto. Aí a gente leva isso para a diretoria, conversa. E nisso a gente, paralelamente ao projeto, né, a creche e a pré-escola, a gente vai mantendo esse contato. Aí a gente começa a fazer reunião com as mulheres, aí começa a ter um grupo de crochê na casa da dona Romilda. Aí uma senhora da minha igreja, a dona Lenita, vai ensinar elas a fazer crochê na cama. Elas sentavam na cama da dona Romilda, faziam crochê, e a dona Lenita falava do amor de Deus para as mulheres e orava com elas. E ali começou, e o negócio foi crescendo. E aí a gente começa o evangelismo no sábado, também contando história bíblica, na casa da dona Romilda. A gente chegou a juntar 70 crianças no quarto da dona Romilda. Meu Deus! Para contar a história bíblica. Porque era algo novo. Aquelas crianças nunca tinham visto aquilo. E aí começa a crescer, e aí chega um momento, começa em 2006, e aí quando 2 anos de orando, conversando e pensando, e aí a gente decide, em 2009, encerrar a creche, a educação formal do projeto, e ficar só com o trabalho comunitário. E aí a gente abre... Que ano que é isso? Desculpa, 2009? 2009. E aí, em 2009, a gente encerra o último grupo da creche. A gente entendeu, a diretoria entendeu que nós já havíamos contribuído com o município durante mais de 25 anos com a educação infantil, e que, daquele momento em diante, a gente queria trabalhar com desenvolvimento comunitário. E aí a gente passa a atender as crianças da comunidade com oficinas socioculturais. Aí elas saíam da comunidade, como é até hoje, vão até a sede do projeto, e lá elas têm diversas atividades no contraturno escolar. Rodas de leitura, oficinas de reforço escolar, musicalização, recreação, culinária, alimentação. E aí a gente muda a nossa missão. Que legal. Ô Lu, o que você enxerga que é o... Como que eu vou falar isso? Não sei. Calma aí que eu me perdi na minha pergunta. Com a boca, geralmente. Calma aí, Você tinha falado do nome, né, da mudança. Isso, do nome, fala do nome. Era outra pergunta, eu vou lembrar o que eu ia falar. É, já lembrei, mas tá. Anota. Responde do nome. Tá. Então, o nome do projeto é o que a gente chama de razão social, né? A razão social e não vai mudar, Projeto Missionário Vila Capriotti.
como se fosse um Até porque nome. Não dá para mudar, né? Não dá para mudar. Foi o nome de registro, né? A gente usou a maneira didática para falar com as crianças assim, que o apelido do projeto daqui para frente é Projeto Ruama, né? Que é o nome fantasia ou a nova marca. Por quê? Esse nome grandão, projeto, missionário, vila, até cansa. Você termina, você já cansou. Não é um nome prático. E não é na Vila Capriotti, né? Então não faz sentido. Sem contar isso. Sem contar isso. Mas não é um nome prático. Se você vai falar do projeto em outros lugares, se você vai buscar novos parceiros, né? Esse missionário, não que isso seja algo ruim. Para a gente isso faz parte da nossa identidade. Mas isso já dá uma... Então a gente falou, nós precisamos de uma nova marca, sabe? E aí a gente começou um processo, acho que em 2018, com 2 voluntários, que inclusive um deles foi aluno da creche. Que legal. O Jonatas. Ele e a esposa são dessa área de TI, marketing, essas coisas. E eles começaram a nos ajudar a pensar qual é a nossa marca, qual é a nossa identidade. E aí a gente começa a conversar junto com as crianças primeiro, depois junto com a diretoria, para entender essa marca. E em 2014, uma missionária que trabalhou no projeto, ela começou um trabalho com um grupo de mulheres e ela deu esse nome de Ruama, Projeto Ruama. O Ruama é um termo, em hebraico, significa amada. E lá em Oséias 2:1, eu até coloquei a referência aqui, em Oséias 2:1, na NVI... Vamos ver aqui, ó. Oséias. Olha! Nós não... Não foi combinado. Não foi combinado, gente. Em Oséias 2:1, fala assim, chamem a seus irmãos meu povo e as suas irmãs minhas amadas. Essa é na NVI. Na versão corrigida fala, dizei a vossos irmãos Ami e a vossas irmãs Ruama. E aí ela se baseou nesse versículo e ela falou, Lu, tem tudo a ver. E aí era um trabalho lindo com mulheres, elas visitavam as mulheres, conversavam, sempre nessa linha de que você é amada, você é especial para Deus, você é a menina dos olhos do Senhor. E aí esse projeto começou, a gente achava um nome lindo e ok, ficou por isso mesmo. Quando a gente foi fazer toda essa chuva de ideias na hora de pensar na nova marca, o Ruama apareceu. E aí a voluntária falou, mas o que significa Ruama? E aí a gente foi trazendo isso, mas aí a gente falou assim, poxa, mas Ruama, ele também lembra rua, ele também lembra amor à rua, criança ama brincar na rua. E a gente foi entendendo que isso tinha muito a ver com a gente, né? E a gente amava esse nome. E aí ficou. Então, a gente acha que tem a ver com a nossa identidade, tem uma referência bíblica cristã, que para a gente também é muito importante. E é mais marcante, né? É mais único, mais singular. Sim. E aí eles criaram o logo, né? E aí a cor, enfim, tudo parece que era muito a nossa cara. Vamos mostrar para o nosso público. Tá onde? Tá naquela ali, ó. Não, tá lá agora no meio. Aqui fica vermelha? É você, então. Na verdade, são 2 logos, né? A gente pode usar só o coração aqui ou o nome, que foi o que vocês fizeram no colete de vocês, que ficou bem bonitinho também. Isso aí. Ô, Lu, então a pergunta que eu ia fazer era, olhando para a comunidade, assim, qual que você enxerga que é a importância do projeto para a comunidade, para essas pessoas? É muito interessante isso. Quando a gente entrou na comunidade em 2006, quando você entra num lugar assim que você não é conhecido, as pessoas te olham com muito... De cima a baixo. Peraí, quem são vocês? Vocês são políticos? O que vocês querem, né? E aí, até você criar vínculo, a gente aprendeu muito. Eu acho que nessa conta aí, a gente saiu ganhando. O tanto que nós aprendemos com as pessoas da comunidade. Então, é um desafio muito grande, até as pessoas conhecerem quem era esse projeto, quem são essas pessoas, que elas não querem nada em troca, que, pelo contrário, a gente estava ali para caminhar com eles de alguma forma. Então, foi todo um processo de muito tempo. Não é uma coisa rápida, né? Porque, normalmente, as pessoas acham que você vai lá para dar alguma coisa, puramente.
E aí, quando a gente foi tentando criar relacionamento, isso foi muito diferente. Para eles era algo novo. Como assim você quer saber da minha vida? Como assim você vai me visitar? Eu nunca recebi uma visita. E aí aquilo vai criando algo muito diferente, né? Mas isso requer tempo, relacionamento. A gente sempre falava para a comunidade que a gente não queria fazer nada para eles, mas a gente queria fazer com eles. E até isso, né, tomar forma, foram alguns anos. Difícil, mas prazeroso. E você é muito bem recepcionado nas casas, Nossa. né? Nas visitas, é impressionante. Mas você sabe que o nosso cartão de visita são as crianças, né? Sim, sim. E tem Então, alguma experiência marcante que você queira compartilhar, Lu? Imagina que algumas. tenha várias, na Muitas, verdade. né? Mas tem alguma que, sei lá... Tem. Eu me lembro que, na verdade, é um pouco triste, mas que para mim foi muito marcante. Em 2010, se eu não me engano, eu estava no último ano da faculdade. E tinha uma senhora na comunidade que ela era soropositivo. E ela estava com tuberculose, ela estava muito ruim, muito mal. E ela não recebia ninguém, e o filhinho dela, o mais novo, começou a participar do projeto. E aí a gente foi tentar visitá-la. Mesmo ela com tuberculose, era um barraquinho bem pequenininho, sem ventilação. E aí a gente conseguiu que ela nos recebesse. Aí a gente foi, conversou e falou que ela precisava ser internada, que ela não podia ficar, ela ia morrer ali, né? Daí, depois de muito custo, a gente conseguiu que ela aceitasse a internação. Na época, era muito difícil um carro do SAMU entrar na comunidade. E aí, depois de muita tentativa, a gente conseguiu uma vaga para ela no Emílio Ribas. Então, ela foi levada para lá. Aí, a gente entrou em contato com a capelania do Emílio Ribas, e aí eles começaram a acompanhar ela. Então, todo dia a gente ligava na capelania para saber como que ela está, como foi você... E aí foi uma experiência muito forte, né, dela lá, dela sendo acompanhada. E aí ela faleceu. E eles ligaram para a gente dar a notícia para a família. E ela tinha 3 filhos, eram 2 adolescentes e um pequeno, de 5 anos. Aí a gente fez todo esse processo, o pastor da igreja na época foi comigo para a gente ir lá falar. Aí a gente teve que... os meninos não tinham pai presente. Aí a gente teve que procurar essa família que ficaria com os 2 adolescentes, porque o menor... Ela passou a guarda do menor para uma parente em vida. Ela fez isso. E aí a gente conseguiu contato com a família para os 2 adolescentes. Enfim, foi um processo muito marcante. Mas há alguns anos eu soube que a adolescente já havia se casado, que o menino estava encaminhado. Então, assim, foi algo muito triste, mas a gente viu o quanto foi importante para ela e para a gente, né, todo esse processo de ter esse suporte. De suporte. E, assim, ela teve uma morte acompanhada, né, com dignidade, sendo acompanhada por uma capelania, que é tão importante nesse momento terminal, né? Então, foi uma história muito marcante. Ô Lu, qual que você enxerga assim, que é a maior dificuldade do trabalho em locais assim como a Vila Capriotti, lugares de vulnerabilidade social? O que você enxerga que é o maior desafio? Eu acho que, às vezes, o maior desafio é com a gente mesmo. Porque a gente vai cheio de expectativas. E a gente, muitas vezes, tem uma receita pronta. Não, essa comunidade é vulnerável, não tem saneamento básico, precisa de saneamento. A gente vai com essa receita na nossa cabeça. E a gente esquece que aquelas pessoas têm uma história e que elas têm algo que, às vezes, elas queiram que não é o que a gente quer. E nem o que a gente acha que é importante para ela. Porque a gente olha... Claro que quem não tem saneamento precisa de saneamento, isso é óbvio, né? Mas, às vezes, para ela, precisa de algo anterior a isso. Sim. Até para a autoestima dela. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa contando que entraram, né, foram fazer um trabalho numa comunidade e viram basicamente isso, né, a questão do saneamento. Mas aí, quando eles foram conversar com os moradores falaram assim, olha, a gente tem um time de futebol e a gente queria muito que eles tivessem um colete para jogar bola. Eu falei, meu Deus, como assim? Mas aquilo traria para eles
algo muito importante, que era de autoestima mesmo. Sim. Né? Então, eu acho que a gente se frustra nessa, e aí eu acho que é aquela história de a gente precisa conhecer as pessoas. Sim. E ouvir as suas histórias e trabalhar a partir delas. Eu acho que aí... E celebrar as conquistas. Porque, normalmente, a gente acaba sofrendo pelo que não deu certo e não celebra as conquistas. Então, precisa, acho que, um pouco disso. Isso é algo interessante, algo que eu li a respeito, né? Enfim, já entrando um pouco em outro assunto, entre evangelismo e ação social tem essa linha tênue. Você não pode, né, numa comunidade como essa, evangelizar sem fazer ação social, sem prestar assistência, mas também não adianta nada você só prestar assistência, fazer uma ação social, vira um trabalho voluntário que qualquer um aí faz, sem o evangelho transformador de Cristo. E a gente vai... com esse senso de justiceiro, né? Não, eles precisam de saneamento básico, eles precisam, de uma casa melhor, de uma alimentação, só que às vezes a gente acaba chovendo no molhado, porque a gente aqui da IP Alpha vai lá e doa uma cesta básica, e vem outra igreja e doa uma cesta básica, aí às vezes você tem 300 cestas básicas lá, sobrando, mas alguma outra necessidade que eles precisariam não foi atendida. Porque todo mundo pensou nisso, né? Aí você vai lá e faz o saneamento básico, mas você não conversou com o que nem você disse, né? Você não conversou com a comunidade para ver o que eles precisam, o que eles querem. A gente faz o que a gente acha que... O que eu precisaria se estivesse na situação deles, Sim, né? sim. E, acima de tudo, o que eles precisam é do evangelho. Então, pouco adianta... Assim, é ótimo você fazer o saneamento básico, claro, para dignidade, para a vida das pessoas. Mas se você não apresentar o evangelho, nada vai mudar verdadeiramente, né? Quem vai transformar é Jesus, né? Eu falo que, na verdade, eu aprendi isso nessa caminhada. Você não separa uma coisa da outra. Não tem como separar, né? O evangelho, ele liberta. Ele traz transformação integral. A educação, ela é fundamental, né? O acesso, a dignidade. Mas quem vai te libertar e te transformar por completo é Jesus, né? Então, assim, no nosso trabalho, a gente... por ser um trabalho social, que está dentro da linha da educação e da assistência social, nós não somos uma igreja. Então, a gente não pode... a gente faz. Mas a gente não pode, às vezes, dependendo da situação, fazer uma coisa assim tão direta. Mas o evangelho está permeado em todas as ações do projeto, né? As crianças chegam de manhã lá na sede do projeto. A gente reúne, faz uma roda, agora a gente vai orar e vai subir para o lanche, né? Durante o dia, tem todas assim, aquelas intervenções, uma vez por semana tem aula bíblica, então a gente faz isso, mas não dá para dividir. Não, aqui agora a gente entra com a palavra, aqui agora é isso. Não, é uma coisa que tem que caminhar junto. E em Mateus 25, né, Jesus ele fala disso, né? Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. E aí eles perguntam, mas, Senhor, quando eu fiz isso? E aí, quando você fez a um dos meus pequeninos. Jesus, ele encarna o necessitado. Sim. Ele sente na pele. Até porque Jesus se fez pobre. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, sendo rei, né? Então, eu acho que essa identificação de Jesus com o pobre é muito grande. A gente tem um amigo que ele fala assim, Jesus tinha uma quedinha pelos pobres. e a gente vê mesmo esse amor e essa identificação. E a gente tem que caminhar com isso. Então, é junto, é uma linha de mão dupla. Até porque se você não entende isso, você está confiando muito no seu próprio braço. Sim. E você começa a se sentir impotente, assim, né? Porque você não vai conseguir transformar a vida de todo mundo, da comunidade, não tem como. A gente não consegue. A gente adoece, né? Quando a gente... Você coloca um fardo que não tem como carregar. E aí, quando você entende essa perspectiva de que não sou eu quem vai transformar. Quem vai transformar é Jesus, é Deus. Aí você sofre menos, né? E, assim, nessa caminhada de 21 anos que eu estou no projeto, eu já adoeci e agora eu aprendo a lidar com isso. Mas eu não quero deixar de sentir. Porque no dia que eu deixar de sentir, eu virei uma pessoa fria. Sim. Né? Então, é a coisa do encarnar a dor do outro. Mas eu não posso também encarnar a ponto de que eu adoeça e eu não consiga mais fazer nada. Né? Então, eu acho que isso de achar que é você que vai fazer, né? Sim, não sou eu, né? Eu sou aí uma ponte, eu sou um instrumento. É um instrumento apenas. Mas eu não faço nada. Senão também vira muito... como chama quando você só trabalha? Ativista, né? Vira um ativismo. Vira um ativismo, um ativismo. E aí não é o evangelho, né? Um tarefeiro.
eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com isso, porque a gente corre um grande risco em trabalhos voluntários, assim, em comunidades, de só virar assistencialismo, sabe? Sim. A gente esquecer de falar do evangelho, ou então o contrário, que o Portela falou, sabe? A gente só querer pregar o evangelho e esquecer de suprir as necessidades básicas daquelas pessoas. Exatamente. Assim. Exatamente. Essa coisa de cair no assistencialismo é muito sério. A gente sempre teve muito receio, muito medo de acontecer isso, principalmente quando nós começamos o trabalho na comunidade, por ser mesmo algo que as pessoas esperam, elas querem algo em troca. Isso é do ser humano, ele quer algo em troca. E a gente vive numa realidade assim. É que é meio histórico, eles esperam... Todo lugar acontece isso. Tem uma ONG ali e tal que vai dar algo para a comunidade. Então, eles estão esperando que eles recebam alguma coisa. E eu não sei se passa isso na cabeça deles, mas eu imagino que talvez não na comunidade lá da vila, mas em outras comunidades ou outras pessoas pensem assim, tipo, eu vou receber essa cesta básica, mas para isso tenho que ouvir de Jesus. Então, beleza, vou ouvir. Ai. A cara do... Acontece, né? Acontece. É uma barganha. Tipo assim, hoje é dia de ganhar presente, mas antes tem que ir lá ouvir uma história. Então vai lá, vou lá ouvir, mas e aí vou fingir que tá tudo bem e depois pego minha cesta básica. Que luta. Então, a gente sempre teve muito... Assim que a gente começou o trabalho comunitário, a gente sempre foi conversando com a comunidade de que esse não era o nosso papel. Nosso papel não era dar. Não era dar nada. Né? Mas era construir com eles, caminhar com eles, ouvir aquilo que eles precisavam. Lógico que se a gente soubesse de alguém que estava passando necessidade, a gente ia ajudar, ia procurar recursos para ajudar. Mas que não era a nossa intenção, que a nossa intenção era trabalhar com educação e com transformação social e falar do amor de Deus. E aí isso foi sendo construído, sabe? E as pessoas começaram a entender. Tanto é que a gente, no começo, recebia muito pedido. Você tem isso para me dar? Passou a não receber mais mesmo pedido de ajuda. E a dona Romilda conta que ela mora na comunidade há muito tempo, há mais de 20 anos, que chegavam pessoas e até prefeitura, e eles chegavam às vezes em final de ano com doação, de cima de um caminhão, eles jogavam as coisas para as pessoas. E ela conta isso assim com muita tristeza, mostrando a falta de dignidade que aquelas pessoas tinham quando isso acontecia. E aí, quando a gente tenta fazer um trabalho, igual vocês fizeram no final do ano passado, onde a criança ganha um presente que tem o nome dela, que foi pensado e comprado para ela, para a Kathleen, para a Jennifer, para a Maria. Aquilo foi muito especial. Eu lembro a gente entregando, para você que está ouvindo e não sabe, ano passado a gente fez um trabalho lá na vila, que a gente... com a ajuda do pessoal da IPALF e tal, a gente arrecadou dinheiro e comprou presente para as crianças que fazem parte do projeto. E aí a gente pensou em cada criança, né, Portes? Sim. Tipo, a gente pegou o nome de cada criança, a idade, comprou um presente específico pra cada criança. Aí eu lembro quando a gente tava entregando, que a hora que eles olhavam... E os presentes legais, né? E os presentes legais, não era presentinho, michuruca não, era presente muito bom. Tinha presente que eu queria pra mim. Aquela pra geladeira... Não. Lembra a geladeira rosa? Aquele Homem de Ferro. Homem de Ferro. Nossa, muito da hora. Mas eu lembro a hora que a gente tava entregando, a hora que eles olhavam que tinha... Que a gente perguntava o nome, eles ficavam meio assim... Tipo, pra quem você quer saber meu nome, né? A hora que a gente entregava, que eles viam que tinha um nome, eles... tem meu nome. Era o comentário que a gente mais ouvia, tem meu nome, tem meu nome. Então, isso é o quê? Isso é respeito, isso é dignidade, isso é a pessoa se sentir importante, pensaram em mim, né? E aí, isso tudo é o quê? É uma construção. Para que essas pessoas entendam, as crianças principalmente, de que ela tem que ser tratada com respeito, que ela é um cidadão. E, acima de tudo, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus e ela é amada. Então, quando você faz isso, você vai construindo algo diferente nas pessoas, para que elas não aceitem nada menos do que isso. Para que elas não aceitem que um político, na época da campanha, entre lá prometendo uma cesta básica e compre o voto dela. Tanto é que a gente tem lá um regulamento no espaço comunitário, quando vocês forem lá dar uma olhada, ele está lá na parede. Não aceitamos políticos partidários nesse espaço. Foi uma regra construída com um grupo há 10 anos atrás, porque a gente foi conversando, porque a pessoa está sendo usada, então você começa a construir isso, e aí ela vai entendendo que ela é um ser digno, que ela tem direitos, que ela tem deveres também. Então isso é uma coisa, é um processo de educação, né? Difícil, eu falo que a gente sobe 3 degraus, desce 2, mas é um trabalho que tem que ser contínuo.
A criança é mais fácil, a criança ela está aberta a aprender. O adulto é muito mais difícil. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar com prevenção. Porque a criança ainda está sendo... A mente ainda está sendo formatada, né? Sim. Quando você vai trabalhar com adulto que já se enxerga dessa forma, que ele já está acostumado com o assistencialismo barato do político chegar lá e só jogar as coisas para ele e tudo mais, você tem que desconstruir e construir um pensamento... diferente. A criança não, você já vai construindo com essa mentalidade. Só que desde muito cedo, né? Porque lá a criança com 11 anos já é um adulto praticamente, né? Infelizmente, ela tem que ter responsabilidades que é de um adulto. Ela tem que cuidar dos irmãos, de uma casa. Às vezes ela deixa de ir para a escola. Né? Então isso é muito triste. É uma infância roubada. Né? É uma infância roubada. Com essa questão do assistencialismo, aí a gente tem, agora com a pandemia, algo que o projeto começou a fazer e que ele não fazia por uma questão de necessidade, que é a doação, né? Então, quando entra a pandemia, a gente precisa ajudar as famílias, né? E aí a gente sempre tem esse diálogo. É um período, o projeto está fazendo isso, mas isso é um período de crise, é um período de necessidade e que as pessoas têm vivido, né? Isso, se Deus quiser, vai acabar, porque a gente espera que as pessoas consigam emprego, que elas se mantenham, né? E a gente colabore somente com aqueles que realmente não têm. Então, é um processo mesmo que a gente tem conversado com as famílias e que me causa um pouco de medo, entendeu? Como que vai ser depois, né? Vocês vão se acostumar com isso. Exatamente. Da gente ter todo um trabalho novamente de... Desmamar, né? Já pensei nessa palavra também. Sim. Ô Lu, e você que está mais, né, vive essa realidade ali, as consequências da pandemia dentro das comunidades foi muito grande? Como que você enxerga isso, assim? É difícil, né? Um lugar que já é pobre, mas tem mais pobreza, né? Tem mais... Com a falta da escola, é muito triste. As crianças na rua o tempo todo. E fora que tem criança que, acredito que só... Às vezes faz uma refeição no dia, né? E era a refeição da escola. Aí não tem mais isso. Era a refeição da escola e a refeição do projeto, para aquelas que iam no projeto. Então, quando entra a pandemia, que as aulas são suspensas e que o projeto é suspenso, com aquele período, né, tão difícil, imagina uma casa com 8, 10 pessoas, que tem muitas. Aquela criança tem que se alimentar todas as refeições na casa. E vai tirar de onde? Da onde? Então, aí entra toda essa questão da pobreza mesmo, né? Da falta de comida, da criança não se alimentar como ela deveria, ter pelo menos 3 refeições no dia. Imagina, isso não existe. A criança fica mais na rua, ela não usa máscara, a gente não usa, as pessoas na comunidade dificilmente usam máscara. Eu vejo assim, a graça de Deus permeando, porque eu soube pouquíssimos casos de pessoas com Covid na comunidade. Então, algo próximo da gente, né? Às vezes a gente pensa que é uma realidade muito distante, no sertão do Nordeste. Mas... Não, é do lado. Era do nosso lado. 15 minutos daqui. Em 2006, quando a gente entrou na comunidade, está a 1 quilômetro da sede do projeto. E a gente fala que é como se a gente estivesse cego e não enxergasse aquela realidade. Né? Como assim, você está passando num lugar assim, você fecha o vidro do seu carro, porque você não quer ver. E as pessoas são invisíveis mesmo. E aí, quando você se depara com isso, chega a ser, para a gente que é cristão, da vergonha, né, de algumas coisas. Você fala, meu Deus, estava do meu lado. E eu não vi, eu não olhei, eu não quis ver. Né? Isso dá trabalho. É que, às vezes, a gente não está atento, de fato, não está disposto, assim. Sim. Ô, Lu, qual que você acha que é o papel da igreja nisso tudo, assim? Você acha que tem muitas igrejas que ainda não olham para isso? Ou você acha que tem igreja que olha, mas ainda olha com um olhar de mais assistencialismo mesmo? Você acha que falta um equilíbrio ali entre o dar o que as pessoas precisam, mas dar também o que elas mais precisam, que é o evangelho? Como que você vê isso, assim? Falta muito, né? Falta muito, na verdade, assim, você enxergar essa realidade. Muitas vezes já vem muito julgamento, né? Mas se está aí é porque, né? Mereceu, não correu, não batalhou. Ou assim, entrar mesmo só nessa linha de falar de Deus e uma coisa meio imposta.
Então, eu acho que encontrar um equilíbrio é muito difícil para as igrejas no geral. Ou a igreja entra e já... eu vou abrir um ponto de pregação aqui dentro, né? Eu vou fazer tal coisa. O que eu vejo, assim, como se for algo bom que acontecesse, né, para as igrejas no geral, é que procurasse algo que já existe na comunidade. Então, existe um grupo, existe uma ONG, existe um trabalho social. Se achegue próximo desse grupo, ouça o que eles fazem e some esforços. Porque, às vezes, as igrejas já querem criar, no geral, estou falando, mas já quer criar um projeto social. Quer criar um projeto da igreja ali na comunidade. Da igreja. Mas por que não somar esforços com o que já existe? Vira uma competição. Uma competição, né? Então, assim, eu sempre falo de vocês para a minha igreja, para outras igrejas que chegam, porque é um trabalho de respeito, né? O que os jovens daqui da IP Alpha fazem. Então, somar esforços com o que já existe e propor também algumas coisas diferentes. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas é você partir de uma história, de algo que já existe e com respeito. Porque você chegar numa comunidade, você é novo ali. Né? É difícil isso. E você realmente vai pensar em algo, às vezes, infelizmente, até para o ego da própria igreja, para dizer que faz um trabalho lá dentro. Exato. E fora que é diferente a igreja chegar ali e começar um projeto da igreja, só que vocês estão ali todos os dias vivendo a realidade junto com aquelas pessoas, ali construindo um relacionamento com eles. Porque é isso, se vocês dentro do projeto já têm dificuldade de falar do evangelho, porque muitas vezes eles enxergam assim, que nem o Portela falou, hoje é o dia de ganhar alguma coisa, tem que ouvir lá de Deus. Imagina, tipo, vocês que têm um relacionamento com eles, vocês que buscam esse relacionamento com eles. Imagina uma igreja que chega lá e, tipo, é óbvio que eles vão enxergar dessa forma o que a igreja tá fazendo. Eu vou lá e escuto só para poder ganhar alguma coisa em troca. Ganhar nem que seja um bolo no final. O que às vezes acontece também, agora nem tanto, mas já aconteceu muito, a gente pode aí fazer um trabalho tal, no dia tal. Tá, mas que trabalho? Eu falei assim, às vezes você vai fazer uma ação que vai levantar uma demanda que depois a gente não vai conseguir dar conta. Então, isso é muito sério. E, de certa forma, é meio que você enganar as pessoas. Né? Então, eu posso ir aí fazer... A gente é meio pé atrás com essas ações, assim, tipo, uma ação de corte de cabelo, de não sei o quê, de não sei o quê. É uma coisa legal? Se você explicar para as pessoas que é uma única ação... Agora, se não, vai lá, levanta uma demanda e depois o pessoal começa a perguntar, quando vai ter de novo? O cabelo cresce, né? Então, né, cada mês vai ter que ter. E aí é uma demanda que vai sobrar para a gente que está no dia a dia. Porque, assim, público, infelizmente, tem para muitos projetos sociais dentro de uma comunidade, né? Mas a gente tem que ter um foco. Eu sempre falo, tem público para trabalhar com mulheres, com crianças, com prostituição infantil, com dependência química. Com o que quiser. Né? Mas nós, do projeto, vimos que nós conseguimos trabalhar com crianças, adolescentes e famílias. E já é muita coisa. Né? E já é muita coisa, porque junto disso vem um combo de necessidades. E tenho certeza que até chegar nessa conclusão, vocês sofreram muito também, porque você olha para tudo aquilo, você quer abraçar o mundo, você quer resolver todos os problemas, e é aquilo que a gente falou, a gente olha, quer abraçar tudo e a gente lembra que esse fardo não é nosso, assim. E fazer com excelência, né? Não adianta a gente atirar para todos os lados e aí dá uma pincelada aqui, faz uma coisinha ali, mas não faz nada com profundidade, com excelência. Então, é melhor a gente definir, mas fazer com qualidade. Lu, pra gente caminhar pro fim, assim, você falou um pouco para a igreja, né, as igrejas que querem começar esse projeto, e pro cristão, não a igreja em si, mas o cristão, que conselho que você daria para alguém que não se envolve em nada, nunca teve nenhum relacionamento, não é relacionamento, é contato com... relacionamento também, né? Sei lá. Com algum trabalho social e tudo mais. O que você falaria para essa pessoa? Por onde começar? Ela tem que se envolver com isso? Não tem? De alguma forma, Deus te chamou para alguma coisa. Pode não ser para estar dentro de um projeto social. Pode, né? Nem todo mundo vai conseguir entrar numa comunidade, fazer visita, trabalhar com as crianças. Às vezes não é seu chamado,
Não é, e tá ok. Tá ok, Deus não te chamou para isso, mas Ele te chamou para outras coisas. Então, dentro de um projeto, você pode, foi o que a gente já falou aqui hoje, você pode atuar de diversas formas. De diversas formas. Eu não gosto, não quero, não tenho paciência para criança, mas você pode fazer alguma coisa. Se você é advogado, você pode, se a instituição tiver com algum problema, ela pode te perguntar tal coisa, e você pode dar uma orientação jurídica. Você é cozinheira, a gente recebeu daqui, da IP Alfa, bolos. Gente, as crianças ficaram apaixonadas, elas comeram tanto bolo durante a semana, mas está muito gostoso. Tinha acho que uns 4, 5 sabores, aí teve uma que falou, eu quero um pedaço de cada, tia. Certo? Ou seja, essa pessoa que é confeiteira, ela pode, o talento dela é confeitaria, ela pode. Então, assim, eu acho que não tem desculpa você não atuar em algum projeto, porque de alguma forma você vai poder contribuir, né? Eu tenho comentado que a gente precisa muito de alguém que goste de escrever, para escrever as histórias do projeto. A gente tem muita história, mas você que gosta de escrever. As nossas histórias, igual essa que eu contei aqui de como começou o trabalho na comunidade. Que legal. Dá para montar um livro de entre tantas em contato histórias, com a gente, né? Isso, entre em contato. Tem alcance, Na verdade, na verdade a gente pode montar uma lista de como você pode atuar no projeto, né? Nota Fiscal Paulista, você pode ser um captador de Nota Fiscal Paulista, você pode ajudar a gente a falar desse projeto. Então tem diversas formas, né? Eu acho que não tem desculpa, gente. Acho que dá para. Quer falar mais alguma coisa, Portes? Eu não. Tá tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Ô Lu, você tem alguma recomendação de algum livro, alguma recomendação sobre esse assunto? Tem alguns. Eu anotei aqui alguns livros. Vou falar, acho que 2. Fica à vontade. O pastor Alcindo veio aqui, ele falou uns 40 livros. Ainda bem que fica gravado, né? Então. Do pastor Alcindo eu ouvi, eu falei, nossa, depois eu tenho que ouvir de novo, no final, pra poder anotar aqueles livros lá, que foi uns 10. Na verdade, eu gosto muito do Pastorear para Ser Pastoreado, que é do Jorge Atiência. Convulsão Protestante, do Antônio Carlos Costa, eu acho bom também. Um Reino Entre Nós, do Maurício Cunha. O Maurício Cunha agora está numa das secretarias do governo. Ele legal. criou um projeto perto de Curitiba, então é um trabalho de desenvolvimento comunitário muito legal. Esses 3 eu gosto. Muito bom. Lu, muito obrigada. Imagina. Vou ler um versículo pra gente encerrar aqui. Tiago 4:17. Calma aí, deixa eu achar. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Acho que resume muito bem a nossa conversa. É uma bela... Durmam com essa aí, durmam com essa cutucada e façam alguma coisa. Mas é isso, Lu, muito obrigada pela disposição, pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente, foi muito bom. Obrigada. A gente agradece a gente vê seu carinho, seu amor por esse projeto, é muito bonito de ver, tenho certeza que Deus vai continuar te usando como instrumento ali para pregar o evangelho. Obrigada. E eu não estou sozinha, na verdade, assim, tem muita gente, né, junto, e a gente sozinho não faz nada. Né? É muito melhor quando a gente está em grupo e é muito bom contar com vocês. Eu agradeço. Nós que agradecemos. É isso. Obrigada, Lu. Nada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, amigos.